Por isso que eu sempre escrevi sobre ele, realmente com o mesmo entusiasmo, quando eu escrevo falando de Pelé. Outro nome que eu não vou mais nem falar. Mas vamos para o programa. Vamos lá. Porque a palavra estava com o nobre Samuca. Isso, e falando agora sobre o Alvinegro de Porangas, né? Porque o vovô se representa neste exato momento no CT de Porangabuçu, de olho no próximo compromisso, que é na quarta-feira que vem. Tem mais uma semana aí de atividades que o técnico Léo Condé vem fazendo avaliações. E aí a gente traz os detalhes sobre o meio de campo do vovô, que nas últimas 3 partidas, Léo Condé tem feito mudanças ali consideráveis, tendo em vista, principalmente, uma ofensividade melhor da equipe. No último jogo, para você ter uma ideia, Dieguinho, o Lucas Mugni recebeu a oportunidade no time titular e o Lourenço também foi o outro volante na equipe alvinegra. Nos outros confrontos, a gente tem aí um telão para poder falar sobre a equipe do Ceará, para poder trazer o panorama da equipe do técnico Léo Condé nas últimas partidas. Contra o São Paulo, quando o vovô enfrentou a equipe paulista lá no estádio Morumbi, o time alvinegro foi a campo com Richardson, Dieguinho e Lourenço, naquela estratégia de 3 volantes, né? Na partida seguinte, contra o Vitória, ele não pôde contar, no caso do técnico Léo Condé, com o Dieguinho, estava suspenso, tomou o 3º amarelo e foi uma ausência importante diante do rubro-negro baiano. E aí o vovô foi a campo com o Richardson, o Fernando Sobral voltando ao time titular e o Lourenço mais avançado. Contra o Santos, ele deu mais liberdade para o Lucas Mugni, colocando o Lourenço ali para ser um segundo volante, voltando àquele esquema que era no início da temporada, dando mais fluidez ao seu setor ofensivo. Afinal de contas, Lucas Mugni, que vem sendo o garçom do Ceará na temporada, conseguiu aproveitar muito bem o setor no lado do ataque ali do Ceará, porque ele chegou a balançar as redes. Ele fez o primeiro gol na vitória por 3-0 sobre o Santos e fica aí aquela dúvida, será que o Léo Condé contra o Sport, que também é um time que está na parte de baixo da tabela de classificação, vai novamente com camisa 10? São dúvidas que hoje o técnico Léo Condé vem aí decifrando até a próxima partida. Um detalhe interessante é que no jogo contra o Santos, o Dieguinho saiu com um gelo aí na panturrilha, né, André? Muita gente ficou preocupado nos próprios bastidores que o Ceará divulga nas redes sociais. Tem ali o Dieguinho também tratando junto ao departamento médico essa questão, mas hoje vai ser reavaliado e é bem provável que esteja à disposição para o jogo contra o Sport na próxima quarta-feira. Boa, Samuca. Ô, Brenão, dessas 3 formações aí, acho que não só pelo resultado, mas o desempenho contra o Santos foi o que mais agradou, né? Manteria contra o Sport? Manteria. Eu acho que foi um meio-campo que deu mais fluidez ao Ceará, que fez com que o vovô construísse muitas jogadas, passando muitas vezes, carregando pelo meio. Claro que o Ceará tem um protagonismo maior com os seus jogadores de lado, né, com os seus pontas, mas a gente percebeu um Ceará muito mais leve quando tinha a bola e saindo para o ataque. Então eu acredito que deveria ser mantido, até porque o Sport não é um adversário, no meu entendimento, que consiga oferecer ao Ceará uma pressão de que ele tenha que ter um reforço à frente da sua zaga, por exemplo, para você colocar jogadores de mais marcação como o Richardson, até como o próprio Sobral. Não, eu acredito que é um adversário que o Ceará, mesmo fora de casa, tem plena condição de, em vários momentos da partida, como ele fez contra o Santos, estar com a bola no campo de ataque, ter o protagonismo, puxar a responsabilidade para si. Claro que em algum momento o Sport chegando em casa, o Sport vai atacar também. Mas eu não acho que é um time que... o Sport, se a memória não me falha, é o pior ataque da competição. Ou o pior ou o segundo pior. Mas é um ataque que não marca muitos gols. Então eu não acho que o Ceará precisa de um reforço maior na questão de pegada dentro do meio-campo. Por isso eu acho que ele deveria manter essa formação. E é interessante a gente ver, quando o Samuca traz esse gráfico pra gente, porque o meio-campo que tem o Lourenço jogando mais atrás, como o Lourenço ele tem a noção de como é jogar mais à frente, porque ele fez no ano anterior, antes dele vir pro Ceará, quando ele jogava... Acho que pelo Vila Nova, né? Pelo Vila Nova ele jogava mais adiantado. Ano passado no Ceará e esse ano, a maioria do tempo ele jogou como segundo volante, um pouco mais atrás, mas ele tem a noção das duas posições. Então, se por exemplo você tem um Mugni mais marcado, se você tem um pouco de falta de espaço, o Lourenço sabe conduzir e distribuir essa jogada. E tendo o Dieguinho, que é um cara mais clássico, um cara mais do passe também, eu acho que o Ceará ganha muita opção para saída de jogo, ali para construção do meio do campo para frente. Por isso que eu acho que ele deveria repetir a formação contra o Sport. O curioso, seu Wilton Bezerra, é que se a gente observar ali as tampinhas, né? Os três desculpa, gráficos. eu não consigo enxergá-las. Não, mas é justamente isso que eu vou ilustrar. Tem algum binóculo aí? Contra o São Paulo, é o meio de campo. É o meio de campo que a gente tem como o base do Ceará, que é Richardson, Dieguinho e Lourenço. Tava sendo isso. Contra o Vitória, acho que foi um meio de campo mais defensivo.
Porque tá aí. você tem Richardson, Fernando Sobral e Lourenço, mais defensivo. E contra o Santos foi um meio de campo mais ofensivo, que é Dieguinho, Lourenço e Lucas Mugni. O que é que lhe agrada mais e o que é que você acha que casa melhor com o Ceará? O André, Eu diria, pois quero não. ver ele reclamar agora, viu? Na minha cara. Assim foi. O se Thierry Gutierrez- botou foi pra torar. Foi radical, foi radical. Foi radical. Você é bom, meu filho. Cadê você a é nossa bom. Gol Cam? Não temos mais a nossa Gol Cam? Tudo bem, mas bota minha cara aí, tira as fichinhas. Tá na tela tudinho. Pois é, agora ele escolhe a boa, ele botou a proposta. O Gutierrez é assim, ele bate e assopra. Conheça a figura. Eu devo dizer o seguinte, eu vou seguir aqui por um outro caminho. Eu vou devagar sobre outros aspectos. Se você coloca Dieguinho, o Richardson e, digamos, o Sobral, aí você tem uma super proteção, né? Você tem um meio campo de aço. Já pensou? Sobral na destruição, o Dieguinho, o idem e mais o Richardson. Mas claro que se ganha músculos para marcar, para interceptar, esse meio campo vai certamente deixar a desejar quando dá a construção da jogada. Quando dá a ligação dos circuitos meio campo e ataque. E tem sido esse o grande problema do Ceará. O que acrescentar no setor de meio campo, além da luta permanente? Não é porque você conta Dieguinho, Richardson, Sobral, Lourenço. Eles não negam fogo. Eles são do Eles combate. não negam fogo, eles lutam até o fim. Eles são do combate. Não é? São do combate. Mas aí há uma vantagem. Por exemplo, desses, Lourenço me parece aquele que dá uma flexibilidade maior ao meu campo. Por quê? Porque ele sabe jogar um pouco mais atrás, como sabe também se conduzir quando ele tem que construir a jogada. Então ele é uma presença importante no meu campo do Ceará. O outro que eu acho, o Mugni. O Mugni é mais do meio campo para frente. Ele já não faz o duplo trabalho do Lourenço, no meu modo de ver. Ele não faz, digamos, com perfeição, o trabalho que cabe a um Sobral, a um Richardson, pelas próprias características. Então, o time do Ceará, ele acaba tendo um naipe de jogadores que devem lhe permitir um pouco mais de ofensividade. Quem é que pode dar isso? O Mugni, mas infelizmente por um tempo. Você sabe que o Everton Ribeiro do Bahia, o Everton geralmente sai de segundo tempo, quando ele já não aguenta o repuxo. Sim. Enquanto ele toca, cria e ele tem pulmão, ele faz. Quando chega o segundo tempo, ele sai. Porque me parece que é uma verdade. deficiência. Ele cansa. É o que acontece com o Mugni no Ceará. Ele seria importante se frequentasse mais a posição, se sentasse mais na cadeira de titular por mais tempo. Porque ele é, de todos eles, o maior meia esquerda que o Ceará tem, ou melhor, meia esquerda. Entendam. Agora, há uma falta de um outro jogador aí, que me parece poderia dar também uma contribuição, porque ele não é cego. Ele tem borogodó. Quem? Lucas Lima. O volante. Ah. Não é um volante, digamos assim, estereotipado, não. Eu acho que você Ele- concorda que ele não. Ele seria titular? Não, eu digo Ou que ele é uma entraria. opção Ele pode ser opção a quem? para flexibilizar. Do meio campo para frente. Do meio pra frente. Me pareceu ele ser um construtor, digamos, competente. Mas o que eu vejo em tudo isso é exatamente, como eu disse aqui, uma variedade nas opções do treinador. Se ele quiser fixar 2 volantes, ele tem. Dieguinho e Sobral ou Dieguinho e Richard. Mas essa terceira posição, aí ela tem que ser disputada entre Lourenço e o jogador Mugni e esse Lucas Lima, que eu tenho a impressão deveria ser usado um pouco mais. Acho que o Ceará ganhou com o tempo. Ele acabou ganhando uma certa riqueza a partir da zona de imaginação do clube, do núcleo criativo do clube. Um núcleo mais lutador, Sim. mais de sustentação do que de criação, mas que pode ser moldado com certas colocações para ser um núcleo de imaginação mais conectado com a peça de ataque.
Desculpem se a explicação foi um pouco assim inacessível. Não, foi mais do que acessível. Foi mais do que acessível. Mas aí, nós estamos falando aqui sobre esses nomes. E aí, o WB citou Fernando Sobral, Richardson, Lourenço, Lucas Mugni, Lucas Lima. E aí eu te pergunto, Brenão, sobre outros 2 jogadores, Matheus Araújo e Vinícius Zanocelo. Como é que eles ficam aí nessa composição? Tá dentro disso que o WB que você falou sobre a questão do aspecto técnico? Esses 2 jogadores, eles são os que podem entregar isso um pouco mais? E aí o torcedor deve estar se perguntando, por que você não falou o nome do Vina? O Vina cabe um debate à parte, mas antes eu quero saber, Matheus Araújo e Zanocelo, como é que ficam aí nessa disputa de meio de campo? Nesse núcleo aí, eles ficam nas últimas posições. Precisam comer muito feijão e de preferência o feijão de corda, que é mais gostoso, mas diz que o feijão preto é melhor. Eles têm que comer muito feijão para poder chegar no nível dos que estão aí, daqueles que nós, né, abordamos aqui, com a característica de cada um, com o modo de jogar, com as modificações táticas que poderiam se verificar, com a utilização desse jogador. Neuza Zanocelo, que jogou pouco, e o Matheus Araújo, infelizmente, ficou naquela faixa do outro, do Rômulo, né? Que acabou indo embora. Sim. Nenhum dos 2 aprovando, de modo que o Ceará fica exatamente com essas opções. Eu acho o naipe até favorável. Você ter Sobral, Dieguinho, Richardson, Lourenço, Mugni, né? Ainda tem esse Lucas Lima aí que você tem que dar uma olhada. Sim. Você pode até pensar num 4-4-2 mais fixo. Você pode até fugir um pouco daquele 4-3-3 que o Ceará procura impor, mas que não se completa. Não se completa. Porque não há o uso dos lados tão frequente com os extremas, embora haja, digamos assim, uma providência no sentido de sanar esse problema, de calafetar esse problema quando os laterais saem para o jogo. Principalmente o Matheus Bahia. Ô, Brenão, eu perguntei desses nomes aí porque, principalmente o Zanocelo, ele tem sido mais utilizado. Né, Samuca, pelo técnico Léo Condé, tem entrado mais no decorrer dos últimos jogos, não é isso? Isso. O detalhe é que no jogo passado ele estava de fora, né? Não poderia enfrentar o Santos por força de contrato. Ele pertence ao time santista, por isso não estava nem no banco de reservas. Para o jogo contra o Sport tem mais um período aí de preparação. E o Léo Condé, na hora de fazer mexidas no meio de campo, ele tem priorizado o Zanocelo. Contra o São Paulo, ele entrou em campo diante do Vitória do mesmo jeito. Tanto ele como o Vina são 2 atletas que o Léo Condé, aos poucos, vem dando mais minutos também neste meio de campo alvinegro. E é por isso que eu discordo do WB quando ele fala que o Zanocelo tá mais atrás na fila do que o Lucas Lima, por exemplo. O Lucas Lima, se você pegar os jogos mais recentes dele, ele jogou 6 minutos, 7 minutos, 2 minutos, isso tirando os acréscimos, né? 5 minutos. Ele só entra no final dos jogos. Isso das últimas 5, 6 partidas que ele participou. O Zanocelo, nas 3 partidas que ele jogou pelo Ceará, ele já tem quase 70 minutos jogados. Então o Zanocelo, se você pegar o recorte mais recente, mesmo tendo chegado agora, teve mais oportunidade, mais tempo em campo do que o próprio Lucas Lima. Eu não entendo que o Zanocelo tá atrás do Lucas Lima. O Lucas Lima, eu acho que ele sempre ficou naquela coisa de, não, é um cara que tem potencial, vai demonstrar, mas até aqui eu não consegui ver nada no Lucas Lima que justificasse, por exemplo, ele brigar por uma titularidade. Teve uma partida que eu não tô lembrando qual foi o adversário, que ele jogou desde o começo, que ele começou, que ele arriscou de fora da área, que ele começou algumas jogadas, que ele foi muito bem, mas as demais eu achei ele discreto. Eu não tô lembrando especificamente qual foi esse jogo. Teve um que ele começou jogando, não tô lembrando se foi contra o Inter, mas que ele começa como titular. E que ele foi muito bem. Mas de resto, eu achei que foi discreto. Não um mau jogador, mas discreto. Então por isso que eu acho que o Lucas Lima hoje ele não está à frente do Zanocelo. Aí você pega o Matheus Araújo. O Matheus Araújo, a última vez que ele entrou em campo foi em julho. Eu acho que claramente o Matheus Araújo ficou para trás nessa disputa. Sim. Porque tem mais gente agora nessa disputa, né? Tem mais opções. O WB foi muito feliz quando citou. Ele ficou na mesma faixa do Rômulo. Acabou perdendo espaço. Não vai muitas vezes relacionado, mas não é uma opção direta para entrar. Apesar de que eu acho que é um cara que demonstrou no Ceará em algum momento seu talento, demonstrou que ali entrando no segundo tempo muitas vezes ajustava, muitas vezes ajudava, mas de fato hoje com o Lucas Mugni, com o próprio Vina que tá melhorando de desempenho, com o Lourenço tendo jogado mais à frente e recuperado seu bom futebol jogando mais à frente, eu acho que ficou mais difícil pro Matheus Araújo. O jogo que o Lucas Lima foi titular foi contra o Inter. Foi o único, inclusive, que ele foi titular no Brasileirão. Então foi esse aí, que ele foi bem. Desse daí ele chamou muita atenção, mas os demais eu achei discreto.
Muito discreto. Lucas Lima, são 15 jogos como titular nessa temporada e 10 entrando no decorrer das partidas. 25 partidas do meio-campista de 25 anos que, de fato, poderia ter até algumas oportunidades a mais pra gente avaliar um pouco dele. Vamos fazer o seguinte, já pensou, meu amigo Guigui? Rapaz, chegar em casa, quarta-feira já quase que já pode, né? Já pode, quase não, já pode. Tomar um belo vinho, rapaz, já pensou você sentir o sabor de Portugal na sua casa?